Ezequiel capítulo 34, o profeta diz o seguinte, observe. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as minhas ovelhas, ou seja, ai dos pastores que se apacentam a si mesmo, que vivem regaladamente, que comem o dinheiro da igreja, que vivem de viagens, de turnês pelo mundo afora, gastando o dinheiro da igreja e dizendo que estão em viagem missionária. Ai desses homens! Eu não estou suportando mais. O versículo 2. Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as minhas ovelhas. Comem do melhor da igreja, comem do melhor das ovelhas. Hoje eu passo de caminhoneta lá, de Hilux, né? Como é? Hilux. Mas não apacentam as ovelhas, não tem amor pelas ovelhas, não tem carinho pelas ovelhas, não tem cuidado, não tem zelo, não ora, não intercede mais pelas ovelhas. É verdade. O versículo 4. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Aparece um canalha. Essas igrejas é uma bênção que elas vêm e faz a limpeza nesses trastes que tá dando trabalho pra gente. Pode ser ele quem for, pra mim não vale uma prata furada. Pastor, você que não cuida da noiva de Cristo, você que não cuida das ovelhas, pelo contrário, você pisa, você humilha, você quebra, você maltrata, você assassina. Existem irmãos pastores que são verdadeiros assassinos de almas. Pastores que assassinam jovens, adolescentes, expulsam da igreja. Nós vamos trazer aqui pelo menos 16 frases, irmãos, de pastores loucos, pastores desviados, pastores que em pecado há anos e querendo transmitir a falsa ideia de homem de Deus, de homem santo. Essas frases que nós vamos citar, nós não vamos falar o nome dos pastores, porque vocês já sabem quem são. São pastores de vários lugares do Brasil, homens que se tornaram célebres pelas suas frases loucas, pelo seu comportamento desviado, pela sua tirania, pelos seus adultérios, pelas suas prostituições, pelas suas malignidades, seja no púlpito da igreja, seja na sociedade. E aí o versículo 5 continua do capítulo 34 de Ezequiel. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. E assim está a igreja, irmãos. Os jovens adolescentes, os membros de muitas igrejas, os crentes estão espalhados, estão sem saber, sem rumo. Quando vão ao culto, vão ali para assistir um alarido, um barulho. Muitos estão ali dando glória e aleluia, até falando em línguas estranhas, não sabem por que estão falando, não sabem por que estão glorificando. E depois dessa aí Deus sinaliza fazendo uma rela tipo de condoconga. Os crentes estão vazios, os obreiros estão vazios. Porque os pastores, os maus pastores incentivam o povo a gritar do começo ao fim. Aleluia! Muitas vezes falam palavras como nós vamos ler aqui, palavras absurdas, e as pessoas, glória a Deus, aleluia, é forte. Criou-se agora, irmão, essa pequena frase, é forte, é forte. Mas é forte, não é forte? Muito forte. Grande vai ser a vitória. A tua vitória está aí, ó. Recentemente nós vimos uma mensagem de uma dirigente de círculo de oração da nossa igreja, conclamando, com certeza sendo orientada pela liderança, conclamando as pessoas, irmãos, as irmãs a trazerem testemunhos fortes para serem falados na rede de televisão e de rádio da igreja. Paz do Senhor, minhas irmãs. Olhem, a Rede Brasil entrou em contato comigo. Ela está precisando de testemunhos fortes. Não é testemunho assim, não. Testemunho fortes, que edifique. Irmãs que não tinham filho, que agora tem. As duas irmãs que testificaram essa semana. Quem tem testemunho forte, né? Entrar em contato com a irmã Stephanie. Preste atenção, o número é 9896. Aí vocês procuram ela e elas vão agendar vocês para ir gravar lá, né? Não é para gravar, né? Para sair durante o congresso. Aí ela vai marcar com vocês e vai dizer como vocês devem ir, né? Arrumada, porque vai gravar lá para durante o congresso ficar passando na Rede Brasil. Ou também ser entrevistada ao vivo durante o congresso. Então, por favor, quem tiver testemunhos fortes, que edifique, entrar em contato com a irmã Stephanie. Amém? Um abraço a todas, paz do Senhor. Testemunho fortes, irmãos, mas o que é testemunho forte, irmão?
Às vezes, um testemunho pequenininho, para mim é grande. Porque eu estava precisando, Deus fez algo tremendo em uma coisinha tão pequenininha, que para alguém não é nada, é bobagem, mas para mim é gigantesco. E tem, irmão, esse conceito de testemunho forte, testemunho fraco, testemunho grande, testemunho pequeno. Tem isso, Irmão, tudo que Deus faz é grande. Mas para tentar levantar uma audiência fraca, fragilizada, uma audiência sem motivação, uma audiência onde muita coisa é mentira, é fantasiosa. Aquela serva de Deus foi induzida por lideranças desviadas, caídas, a lançar essa mensagem para as suas companheiras. Traga um testemunho forte, tem que ser forte, viu? Aquele testemunho, por exemplo, de mulheres que não tinham filho e tiveram filhos. E por aí vai. Ou seja, pura propaganda enganosa e incentiva as pessoas, irmãos, a mentirem e a florearem. Pois bem, continua o texto de Isaías, de Ezequiel 34. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Mas não é verdade, irmão? Pastores que são grandes pregadores, grandes avivalistas, homens de unção, que no fundo são adúlteros, prostitutos, roubadores, ladrões, iníquos. Não sabem o que é visitar uma ovelha. Quando visita é para pegar o dinheiro, o dízimo que está lá há muito tempo porque aquela pessoa não pôde ir para a igreja. Mas aquelas que eles precisam visitar, eles as chamam de lixo. Leva esses lixos para lá! De traste. Essas igrejas é uma bênção que elas vêm e faz a limpeza nesses trastes que está dando trabalho para a gente. De endemoniado, sendo que os verdadeiros lixos, os verdadeiros trastes, os verdadeiros endemoniados são eles. Pastores piores do que aves de rapina, pastores malignos, terríveis, verdadeiros cavalos de Satanás, que estão nos púlpitos mentindo, estão nas audiências perante a justiça, levando os seus irmãos perante a justiça e chegam lá, vão mentir. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Vão falar asneiras, atrocidades, homens malignos. Mas eu quero, irmão, citar aqui algumas frases célebres de pastores ungidos, de homens intocáveis, que criou-se na igreja, irmão, essa ideia de que pastor é intocável. Se existem homens na igreja, irmão, que precisam ser tocados, precisam ser orientados, precisam ser confrontados, são os pastores, porque eles devem ser espelho para a igreja. E eu digo aqui, irmãos, quem está falando é o irmão Giovanni Cardoso, que outrora eu dizia, irmão, graças a Deus, que é uma minoria pequena de pastores corruptos e desviados. Mas hoje, irmão, eu digo que a maioria dos pastores se corromperam e estão desviados. São um péssimo exemplo para a igreja. E aí eu quero citar aqui algumas frases de alguns pastores que vocês já ouviram, vocês conhecem, e vocês vão lembrar. Certa vez um pastor no púlpito da igreja, irmão, contaminando o púlpito da igreja, cheio de ira, principalmente a Assembleia de Deus, igreja que faço parte, eu posso dizer com autoridade, irmão, porque eu conheço, tenho visto e vocês têm visto os acontecimentos. A maioria absoluta dos líderes estão totalmente desviados dos propósitos do Senhor. E um certo pastor totalmente desviado, ele querendo ofender, atingir as pessoas que usam as redes sociais para combater as corrupções e os desvios de conduta desses pastores, ele fala até contra ele, porque ele, sua família e seus amigos são quem mais usam as redes sociais. Ele disse o seguinte: rede social é lixo e ninho de urubu. Aí a pergunta que os crentes fazem é o seguinte: estaria o senhor e a sua família no lixo e no ninho de urubu? Veja a segunda frase: um certo pregador ocupando o púlpito da igreja, um homem que tem uma vida desregrada, uma vida familiar totalmente desmantelada, esse pregador. Ele amaldiçoando, ocupando a função de um feiticeiro no púlpito da igreja, ele diz o seguinte: ai de quem tocar no líder íntegro. E o líder a que ele se referia é hoje, no Brasil, um dos maiores exemplos de falta de integridade. E ele fala o seguinte, usa até o nome de Deus, esse pregador, e diz: Deus falou ao meu coração. Escute aqui que isso foi uma palavra muito forte que Deus colocou no meu coração. Gemendo, irmão, fazendo trejeitos. Parece até brincadeira, mas não é brincadeira, irmão. Irmão Giovanni aqui não está brincando. Eu estou trazendo coisa séria
que esses palhaços no púlpito travestidos de homem de Deus, que têm transformado o púlpito da igreja em picadeiro e a igreja em um circo, eles vivem fazendo. Então esse feiticeiro usa essa expressão, dizendo que fulano Beltrano vai ser acometido de um câncer porque está falando do líder íntegro. Quem fala do líder íntegro vai pagar um preço caro. Se prepare para você e sua patota sofrer o freio de Deus na boca. E ore a Deus para não ser um câncer, viu? E ore a Deus para não ser a morte física, de Deus abrir a tumba e botar você lá dentro. E todos nós sabemos que esse determinado líder de integridade não tem nada. Uma terceira frase, não se admite. Isso, um determinado ungido falando em um culto, orientando obreiros. Ele diz o seguinte, não se admite um presbítero da Assembleia de Deus, ele cita o nome da igreja, preparar os filhos para serem presbiterianos, batistas, etc, etc. Não se admite que um presbítero crie os seus filhos para ser batista ou presbiteriano ou católico. Ele tem que criar os seus filhos para serem assembleanos. Ou seja, para esse líder totalmente desviado, esse pastor totalmente desviado e enganador, presbiteriano não é crente, batista não é crente, as demais igrejas não são crentes. O céu é só para a Assembleia de Deus, porque ele cita o nome, Assembleia de Deus. Muito conhecida essa frase, tornou-se célebre, né? Então, irmão, para vocês verem o nível desses pastores, a loucura desses homens. Continuando, a quarta frase, de um certo pastor de um outro estado, de um determinado estado da federação, ele cheio de ira, cheio de raiva, falando mal dos crentes, ele diz o seguinte, se não for dizimista, para mim não vale uma prata furada. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá, no livro da igreja como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. Primeiro, pastor, que o crente sério, ele não está nem aí se o senhor gosta dele ou não e se ele vale ou não para o senhor. Ele quer valer é para o céu, para Deus. Viu, pastor? O senhor está totalmente desequilibrado. O senhor já é até um pastor de uma certa idade, mas fala muita bobagem no púlpito da sua igreja. Muita idiotice o senhor fala no púlpito da sua igreja. Me perdoe a franqueza, mas é verdade. A quinta mensagem. Tira o seu pé sujo do meu carro. Um determinado pastor muito conhecido, irmão, acostumado em falar frases desse porte. Um homem sem mensagem, um homem que uma vez um pastor me disse, olha, irmão Giovanni, ele não conhece Bíblia, ele é apenas um decorador de texto. E é verdade. Ele dando um testemunho em um momento, entre tantos em que ele busca enganar a igreja, no momento da mensagem, falando de um jovem, né? Coloca até o jovem numa situação complicada, numa situação de humilhação. O jovem dizendo, contando ele que quando ficasse homem, quando crescesse, queria ter um carro igual àquele. Aí coloca o pé no carro dele e diz, tira o teu pé sujo do meu carro e vai orar.